E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão bem? Como vocês podem ver, estou de volta no meu cenário, né? Depois de alguns dias inesquecíveis em Angoulême, na França. Fui para participar do Festival Internacional de Quadrinhos de Angoulême e foi absolutamente incrível. Comprometido, tô aqui para fazer alguns vídeos. A minha ideia era fazer um vídeo resumindo tudo, mas é impossível contar tudo em apenas um vídeo, tá? Então vou fazendo pequenos vídeos para falar sobre diferentes aspectos do festival, tá? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o ponto alto do festival para mim. O que é até um pouco injusto com os outros pontos, porque houveram diversos pontos altos, né? Um que eu posso destacar, que eu acho que eu vou fazer um vídeo depois, foi poder ter assistido ao vivo ao ponto mais alto do quadrinho brasileiro até hoje, né? Que foi a premiação do Marcelo Quintanilha, né? Ele recebeu o Fauve d'Or de melhor álbum por Escuta Formosa Márcia, Écoute Jolie Marcia, né? Edição da Sailá, a editora francesa dele. E ele atingiu o ponto mais alto que um quadrinista brasileiro já, sabe, atingiu. O Fauve d'Or é o maior prêmio dos quadrinhos mundiais e eu tava lá assistindo ao vivo. No final, subi no palco lá para cumprimentar ele. Inclusive, deixo aqui um abraço para os meus companheiros de aventura, né? O Ciro Marcondes, da Raio Laser, o Bruno Porto, da Eurocomics, também da Raio Laser, né? Conheci muita gente bacana por lá. Depois eu vou falar sobre esses encontros de Angoulême em outro vídeo, mas os dois em particular estavam lá junto comigo, né? Então, cara, onde é que eu imaginei estar assistindo a cerimônia de premiação do Festival de Angoulême? Você vê lá os prêmios sendo distribuídos, cara, foi muito emocionante, tá? Mas mas nesse vídeo aqui eu queria falar sobre algo que realmente assim eu fiquei, caralho, feliz demais, velho. Queria falar sobre o meu encontro com Jean-Pierre Dionnet. Vocês já ouviram falar do Jean-Pierre Dionnet? Ele não é muito conhecido no Brasil, tá? E nem assim nos quadrinhos em geral, porque normalmente, e com razão, a gente presta mais atenção aos autores, né? Aos roteiristas, aos desenhistas, afinal eles são o coração dos quadrinhos, né? São os criadores. Mas, desde que eu me tornei editor, eu comecei a prestar atenção nesses profissionais, em particular, nos editores, né? Afinal de contas, um criador, um roteirista, um desenhista, sem um bom editor, ele nunca vai conseguir extrair o melhor do seu trabalho, né? Então, ter um bom editor é muito importante, né? E a figura do editor, ela não é lá super reconhecida, né? Nunca vai ser tão reconhecida por razões óbvias que o autor, editor e tudo, mas agora, por ser um editor, me interesso pela história né, dessa profissão, saber quem são as figuras-chave e tudo. E um cara em particular que eu admiro demais dentro do meio da edição é esse senhorzinho aqui, ó. Jean-Pierre Dionnet, que é um dos fundadores da Les Humanoïdes Associés, e foi um dos criadores da revista Metal Hurlant na França, né? Ele começou como escritor na revista Pilote, muito amigo do Drouillet, Moebius, depois se tornou editor, meio que por acaso, da revista Metal Hurlant, mas ele que era realmente a argamassa dessa revista. E se ela se tornou o que se tornou, foi muito graças ao trabalho desse cara aqui. Então, eu sei tudo, né, sobre Jean-Pierre Dionnet, sobre a Metal Hurlant. É uma revista assim que é um projeto que eu acho incrível a história dele, né? Então, essa aqui é a biografia, né? Mémoire, uma ponte sobre as estrelas, que saiu em 2019, eu acho, né? Em que ele compartilha as suas memórias, a história, né, da criação da heavy metal. Ele depois foi trabalhar na televisão, trabalhou com filmes, né? É um cara que tem uma história muito rica e é um cara que tem uma excelente memória. Ele conta as histórias como se elas tivessem acontecido ontem, sabe? Então é bastante impressionante você ver isso. Depois tem esse livro aqui, né, Metal Hurlant, A Máquina de Sonhar,
que conta a história da Metal Hurlan, né, entre 1975 e 1987. Ele é um dos protagonistas dessa história aqui. Também tem esse livro aqui, né, Metal Hurlan à Suivre, que conta a história dessas duas revistas importantíssimas, né? Então é alguém que eu já acompanho assim há um tempo e tudo. Só que ele esteve em Angoulême esse ano para uma noite de autógrafos por conta do lançamento da segunda edição da Metal Hurlan. Porque, como vocês sabem, a revista Metal Hurlan ela está sendo relançada e por ano vão haver 4 edições. Uma edição com material novo, né? A primeira edição está até aqui. Essa aqui é a primeira edição, com a capa do Hugo Bienvenu, inclusive encontrei lá no festival também. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Então isso aqui é só gente nova, né? E o outro número que é uma edição vintage, em que eles vão pegar o melhor, o creme de la creme de tudo que foi publicado na Metal Hurlan original entre 75 e 87 e vão fazer e colocar aqui nessa edição, né? Então vai ser sempre assim, uma edição nova e uma edição vintage, uma edição nova e uma edição vintage. Então, como isso aqui acabou de sair, ele estava lá na livraria L'Autre Librairie, é uma livraria cooperativa que fica lá em Angoulême, dando uma palestra e autografando os quadrinhos e tudo. Então é claro que eu não ia perder essa oportunidade, né, de ouvir ele falando ao vivo. Inclusive tem vários vídeos aí no YouTube depois, se você procurar Jean-Pierre Dionnet, em que ele dá palestra, cujo conteúdo é até parecido, né, com esse que eu escutei na L'Autre Librairie, mas assim, não está legendado em inglês, então o idioma pode ser uma barreira para você, mas recomendo que você assista até para ver o personagem. Tem uma dessas entrevistas muito boa em que ele teve junto com o Druyer, né? Então são dois amigos de longa data, já velhinhos ali, sabe, conversando e compartilhando as memórias, né? Inclusive o Druyer, você já vê que ele tem uma memória assim, ele é bem esquecido das coisas e tal. E o Jean-Pierre Dionnet, pelo contrário, ele, sabe, o cara sai vomitando datas e nomes, ele sabe de tudo, lembra de tudo. Mas eu tinha que ir lá, porque como eu disse, ele já é um senhorzinho e pode não ter uma outra oportunidade de encontrá-lo, sabe? Então pra mim era muito importante ver ele ao vivo, mas era mais importante ainda encontrar com ele e falar pra ele, tipo, expressar a minha admiração ali pra ele, né? Então teve um momento ali durante a parte de autógrafo, assim, teve a palestra primeiro, aí depois teve um momentinho ali em que tava conversando com o pessoal, e depois foi os autógrafos. Como a minha edição, eu tinha comprado ela logo no primeiro dia, eu sempre tava carregando muito peso, então eu não tava com a minha edição lá pra ele autografar, o que pra mim não é importante, assim, porque honestamente eu não tenho muito essa coisa do autógrafo, de ter um registro, sabe? Pra mim era importante encontrar com ele, o que eu fiz, né, nesse momento, né, entre a palestra e a parte dos autógrafos, em que ele estava ali interagindo com o pessoal, e ter um registro, né, tirar uma foto com ele e tudo. Então eu tive a oportunidade de falar para ele que ele era uma grande inspiração para mim enquanto editor, e que no Brasil a gente está fazendo um trabalho de apresentação de vários autores da Metal Hurlan que infelizmente nunca chegaram no Brasil, como é o caso da Nicole Clavelou aqui com a Mão Verde, né, que a gente acabou de publicar. Então falei para ele que a gente publicou a Nicole Clavelou, que a gente tá para publicar a Chantal Montelier no mês que vem, e falar para ele que ele é, assim, honestamente, uma grande inspiração, talvez o maior editor de quadrinhos que já houve, o mais influente. Então, ter a oportunidade de dizer isso para ele foi, assim, muito importante. E também foi legal ver a reação dele, porque tem muita gente que você fala essas coisas que ela fala, beleza, falou. Mas você vê, você sente o real interesse que ele tem por... cara, ele tem Instagram, né? Depois vocês sigam ele lá. Ele, o meu Instagram é tal, depois você manda pra mim o que você fez, tal. Eu sou bastante interessado por isso, porque, olha só, já na década de 70, ele já falava, ele sempre se refere aos brasileiros, né, como o grupo de artistas brasileiros que trabalhava na Metal Hurlan. Então você tinha o Alan Voss, você tinha o Sérgio Macedo, você tinha
Tem um terceiro cujo nome não vou me recordar agora, mas que trabalhavam na Metal Hurlan, e o Jean-Pierre Dionnet, ele sempre valorizou muito os brasileiros, assim como os criadores de todo mundo, né? Então, para ele é muito bacana olhar para o que está sendo feito fora da França, né? Isso que torna ele tão influente assim. Então ele queria ver, né, o que a gente tava fazendo, tudo. O cara, não pode deixar e tal. Então, juro pra vocês, quando eu tava lá com ele, eu quase choro de emoção. Tirei uma foto com ele, então tem uma foto com o meu herói, sabe? Jean-Pierre Dionnet. E é isso. Então, pra mim, foi o ponto alto. E a palestra que ele deu também foi muito boa. E ele falou algumas coisas que ele não tinha falado nas palestras que eu já assisti YouTube afora, né? Teve uma garota lá, autora, que perguntou qual é o conselho que ele daria para alguém que tá escrevendo agora. E ele falou assim, cara, tenta encontrar a sua voz. Entre outras coisas, claro, mas ele falou assim, tenta encontrar a sua voz. Não tente fazer nada como fizeram os outros, porque ninguém tem interesse em ver a Metal, em ler algo igual ao que foi a Metal Hurlan na década de 70, sabe? As pessoas querem algo novo. E daí o que acontece? A gente, aqui na Comic Zone, a gente tá publicando os quadrinhos da Metal Hurlan, porque infelizmente muita produção não chegou no Brasil. Então a gente tem essa coisa meio do quadrinho patrimonial, né? De fazer esses resgates. Mas o que ele falou também ressoa bastante, porque, ok, quadrinhos patrimoniais são importantes, mas o que está sendo novo que a gente pode trazer para a Comic Zone, sabe? Então isso, o que ele fala é importantíssimo. Ele falou até um exemplo, ele falou que ele adora o Riyad Sattouf. E o Riyad Sattouf, né, o do Árabe do Futuro, os Cadernos de Esther, né, é um autor que eu amo, e o Jean-Pierre Dionnet também. E o Riyad Sattouf, ele cresceu lendo a heavy metal, né? Ele fala isso, inclusive, em alguns quadrinhos. Ele adora, acho que é no último que ele fez, o Jovem Autor, em que tem uma parte lá em que a gente vê o Jean-Pierre, o Riyad Sattouf com os quadrinhos com a heavy metal e tal. Então a gente sabe que ele cresceu lendo aquilo, que gosta muito da Metal Hurlan, e ele tem uma ideia que é de fazer uma história do Lone Sloane do Druyer. E daí o Jean-Pierre Dionnet fala isso, é isso que eu quero ver. Eu quero ver o Riyad Sattouf com o traço dele fazendo uma história do Lone Sloane. Eu não quero ver o Druyer ou alguém imitando o Druyer. Eu quero ver como é que alguém com uma pegada completamente diferente vai interpretar aquilo e vai, sabe? Então esse tipo de coisa que ele falava lá, que eu ficava assim, meu irmão, eu tô vendo esse cara falar na minha frente, caralho. E ter a oportunidade de dizer pra ele, deixa eu dar um abraço em você, e dizer que ele é meu herói, que ele é foda e que ele é muito importante, que a gente tá trazendo pro Brasil as coisas que ele editou na década de 70. Isso foi, pra mim, o ponto alto de Angoulême, não querendo desmerecer todos os outros pontos altos, mas foi pra mim a parte mais importante do evento. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou voltar aqui ao longo dessa semana para falar sobre outras coisas, né? Falar das exposições, da premiação, mostrar lá os diferentes pavilhões de Angoulême, enfim. Aguarde aí bastante conteúdo ao longo dessa semana. Beleza, pessoal? Então é muito bom estar de volta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, não esqueça de deixar aquele bom e velho joinha. Se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.